Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Nossa audiência de líderes de tecnologia, CISOs e conselheiros de governança sabe que o nosso papel aqui é sempre mapear as placas tectônicas da inovação, antes que o terremoto aconteça. Com certeza, é antecipar o impacto. Exatamente. E a imersão de hoje toca direto no epicentro dessa transformação atual nas empresas. Nós consolidamos uma montanha de relatórios de cibersegurança, novas políticas de uso aceitável, aquelas que acabaram de sair do forno, e estudos de caso corporativos reais. Tudo focado no uso da inteligência artificial. Isso. A missão dessa nossa análise profunda é muito clara. A gente precisa desvendar como a adoção não regulamentada e quase sempre invisível da GenAI está criando o maior e mais perigoso ponto cego na segurança da informação hoje. É um abismo de visibilidade. Total. E mais do que mapear a dor, a ideia é desenhar como as lideranças que nos ouvem podem assumir o controle dessa engrenagem, sem asfixiar a inovação que a operação exige para bater meta, claro. Ok, vamos empacotar isso. Vamos lá. E trazendo logo de cara a perspectiva de quem senta na cadeira de segurança e risco, o foco da nossa discussão hoje não é sobre nenhuma hipótese espalhar aquele pânico paralisante, sabe? Ah, o pânico nunca resolve. Exato. O pânico não aprova budgets, não resolve problema de arquitetura. A IA é brilhante, é um divisor de águas absoluto. O que a gente precisa é corrigir a rota estrutural. A base técnica, né? A base. A forma como essa tecnologia está sendo inserida organicamente nas rotinas corporativas está fazendo um bypass completo, ignorando todas as barreiras de proteção perimetral e de dados que a nossa indústria passou a última década construindo. Não é só um novo brinquedo brilhante, é uma falha na estrutura mesmo. E o motor por trás dessa falha é o que os relatórios chamam de paradoxo da produtividade. Esse tema é perfeito. Não é? Vamos trazer isso para a realidade da linha de frente. O mercado está absurdamente agressivo. Pensa naquele analista financeiro em semana de fechamento de trimestre. Ou desenvolvedor numa sprint super atrasada. Exatamente. Ou equipe de marketing precisando subir uma campanha global para ontem. Todos eles têm metas agressivas. Aí, ferramentas públicas de IA generativa surgem como uma salvação tática. É a democratização do ganho de tempo, no fim das contas. É isso. O profissional pensa, eu não vou passar 4 horas cruzando dado de planilha de DRS, o Cloud ou o ChatGPT resolvem isso em 10 segundos com um prompt bem feito. A intenção do colaborador é puramente de performance. Ele quer entregar resultado. Sempre. Mas o subproduto disso é o que a gente chama de Shadow AI, a IA invisível. E o que é realmente fascinante nessa dinâmica é como a Shadow AI difere brutalmente daquela Shadow IT, clássica que a gente cansou de combater. Ah, o famoso software não homologado. Isso. Historicamente, a Shadow IT era o diretor de vendas passando o cartão de crédito corporativo para assinar um CRM de prateleira na nuvem sem avisar a TI. Tinha risco de compliance. Claro, mas era um risco estático, de certa forma. Exato. A Shadow AI tem uma natureza fundamentalmente diferente. Ela é faminta por dados. Os grandes modelos de linguagem, os LLMs públicos, são projetados desde o código zero para aprender e se alimentar continuamente de tudo que você joga neles. Ou seja, não é só um software inofensivo rodando fora do radar. Longe disso. É um duto bidirecional de extração de conhecimento corporativo, operando em tempo real, dentro de cada departamento da empresa. E cruzando os dados mercadológicos do nosso compilado, os números dão um soco no estômago de quem precisa garantir a governança. Lendo a pesquisa da Fishbowl dessa semana, um dado acendeu um alerta gigante para mim. 43% dos profissionais já utilizam IA no trabalho diário. É quase metade da força de trabalho. Pois é. Mas o que tira o sono de qualquer conselho de administração é que impressionantes 68% desses profissionais não contam isso para as lideranças diretas. Eles omitem o uso. 68% operando no escuro. E para gravar, um outro relatório que a gente analisou é ainda mais letal. Ele afirma que 90% de todo o uso de IA nas corporações ocorre completamente nas sombras. 9 em cada 10 interações
não gera um único log nos painéis de segurança. Se conectarmos isso ao cenário maior, a conclusão é muito nítida. Não estamos lidando com funcionários mal intencionados querendo sabotar o negócio. De jeito nenhum, o cara só quer ir para casa mais cedo e entregar o projeto. Exato. O gargalo está na execução desgovernada. E a gente nem precisa ficar teorizando sobre o risco cibernético aqui. O caso da divisão de semicondutores da Samsung, lá em março de 2023, é o grande alerta vermelho global. Foi o momento em que a ficha caiu para todo mundo. É o estudo de caso definitivo que materializa essa dor de um jeito muito público. Então vamos mergulhar com profundidade nesse evento da Samsung, porque ele mudou totalmente a forma como o Vale do Silício e até aqui a Faria Lima olham para o problema. A divisão de engenharia deles trabalha com um nível de sigilo absurdo, por conta da guerra dos microchips. Sigilo total. E eles estavam sob altíssima pressão de entrega. Aí resolveram flexibilizar e permitiram o uso do ChatGPT para otimizar o fluxo de trabalho dos engenheiros. O desfecho: 3 vazamentos críticos e distintos de propriedade intelectual, em menos de 20 dias. 3 incidentes separados. E originados por funcionários diferentes. É a tempestade perfeita, né? A ausência de uma política granular, misturada com falta de letramento digital, o pessoal não entendia como um LLM processa informação de verdade. Vamos destrinchar a mecânica desses 3 vazamentos, porque eles ilustram o que acontece nas nossas empresas todos os dias. No primeiro incidente, um engenheiro pegou um código-fonte proprietário e super sigiloso que controlava os bancos de dados de medição da fábrica. Código core da operação. Core. O código estava com um bug. O que ele fez? Simplesmente colou tudo no prompt e pediu a correção. Meu Deus! Pois é. No segundo caso, outro funcionário copiou padrões de identificação de equipamentos que estavam dando defeito na linha de montagem e pediu para a IA gerar um script de otimização de performance. E o terceiro caso, para mim, é talvez o mais emblemático, porque foge daquela área hipertécnica e entra na rotina administrativa de qualquer C-level. Aquele caso da reunião, né? Esse mesmo. Um funcionário gravou o áudio de uma reunião estratégica da diretoria executiva, rodou num software de transcrição, pegou aquele bloco de texto massivo cheio de dado financeiro, projeção de mercado, jogou no ChatGPT e pediu: faça uma ata executiva com os principais pontos de ação. O nível de sensibilidade corporativa num prompt desses é incalculável. Total. A grande questão que fica para a mesa de governança é: para onde foram parar todos esses dados depois do Enter? É o pesadelo do compliance. A resposta é que o código da Samsung, as lógicas de hardware, as deliberações da diretoria, tudo isso foi injetado diretamente nos servidores da OpenAI. Passou a integrar a base de aprendizado do modelo público. Exatamente. E a gravidade arquitetônica disso é que, nesses modelos consumer, os públicos, não existe o botão de desfazer. Não dá para dar um Ctrl+Z na IA. Não dá. Não há exclusão retroativa que garanta com precisão criptográfica que o dado sumiu dos pesos neurais do algoritmo. O segredo industrial bilionário virou insumo de treinamento. Um concorrente engenhoso que souber desenhar o prompt certo no futuro pode, pelo menos na teoria, extrair esses padrões. O que nos obriga a colocar lupa na diferença estrutural dessa tecnologia. Porque para quem está na operação, a interface é a mesma. É uma caixa de texto em branco. Uma telinha de chat. Uma telinha inofensiva. Mas a arquitetura por trás dessa caixa de texto dita se a empresa está inovando ou cometendo suicídio corporativo. É vital a gente entender a linha que separa a IA pública, a consumer, da IA privada, a enterprise. É a diferença entre o veneno e o remédio. Exato. Na IA pública, o modelo de negócio é baseado na retroalimentação. Cada linha de código inserida, cada planilha de valuation colada ali, viaja pela internet pública até as nuvens do fornecedor. Não tem isolamento hermético. O dado da empresa treina o modelo para o resto do mundo. Perfeito. Já a IA Enterprise muda completamente essa premissa. O motor cognitivo, a inteligência em si do LLM é o mesmo, mas a arquitetura de tráfego e de armazenamento opera em silos blindados. Em um ambiente isolado. Exato. O diferencial está nos contratos de nível de serviço, nos SLAs.
A versão Enterprise garante cláusulas inegociáveis de Zero Data Retention, retenção zero de dados. Contratualmente amarrado. Contratualmente. Significa que o provedor não vai usar um único byte dos prompts da sua corporação para treinar os modelos fundacionais deles. Além disso, destrava toda a parte de conformidade legal. Se a gente pegava verticais hiperreguladas, saúde, finanças... Que não podem errar nisso de jeito nenhum. Exato. Essas arquiteturas privadas permitem assinar os BAAs, os Business Associate Agreements. São acordos obrigatórios da RIPA americana e refletem os controles rígidos que a gente precisa para atestar conformidade com a nossa LGPD aqui no Brasil. E as nossas fontes destrincham exatamente como os grandes players de nuvem entregam isso na prática. Olha a AWS, por exemplo. O Amazon Bedrock resolve o problema de tráfego usando o AWS Private Link. Na prática, a comunicação entre a rede da empresa e a IA transita por uma conexão privada da própria AWS. O dado não passeia pela internet pública. De jeito nenhum. A empresa interage com uma cópia privada do modelo. Já do lado da Microsoft, o Azure OpenAI traz uma pegada muito forte em governança de acesso. Os dados não são compartilhados nem com a OpenAI original. Fica tudo no tenant da empresa, gerenciado por controles baseados em função, o famoso RBAC. A matriz do Active Directory, né? Isso. A mesma matriz de permissão que você já usa para controlar quem vê qual pasta na rede é aplicada para controlar quem tem acesso a qual nível de IA. E essa arquitetura Enterprise é inegociável, sabe? Porque quando a liderança negligencia esse pilar tecnológico e deixa a Shadow AI rodar solta, o custo financeiro da fatura é altíssimo. É astronômico. Os relatórios apontam que incidentes de violação envolvendo Shadow AI custam em média $670 mil a mais do que brechas tradicionais. Esse prêmio de quase $700 mil a mais chama muito atenção. Por que a resposta a esse tipo de vazamento é tão mais cara? Porque a Shadow AI destrói o playbook de resposta a incidentes do time de segurança. Pensa num vazamento tradicional, um banco de dados invadido no data center. A equipe forense vai lá, puxa os logs do firewall, rastreia o IP, identifica a tabela exfiltrada, isola e contém. Tem um rastro, você enxerga o que aconteceu. Tem visibilidade. Com a Shadow AI, a visibilidade cai para zero absoluto. Um analista copia os dados da folha de pagamento, cola numa aba do navegador numa IA não homologada, pega a resposta e fecha a aba. Acabou, sumiu. Não tem trilha de auditoria, o time de segurança fica completamente cego, é virtualmente impossível dimensionar a extensão do dano, notificar o cliente afetado direito ou estancar o vazamento quando você não controla o ambiente de destino. E é aqui que fica realmente interessante. Olhando para aquele incêndio na Samsung, o instinto de sobrevivência bate muito forte. A reação imediata de quem senta na cadeira de comando e de muitos bancões tradicionais na época foi o reflexo do bloqueio total. A famosa política do proíbe tudo. Exatamente. A ordem era: liga para a engenharia de redes e manda bloquear todas as URLs de IA generativa no firewall corporativo. A própria Samsung, antes de banir de vez, tentou uma medida paliativa. Eles restringiram o upload a 1024 bytes por prompt, uma tentativa meio desesperada de limitar o volume do vazamento. O que, trazendo para a mesa de estratégia a longo prazo, é a pior estratégia possível. É a tática mais ineficaz que uma liderança pode adotar. É um atestado de falsa segurança. Mas só assumindo a posição de advogada do diabo por um segundo, num cenário de crise aguda, fechar a torneira no firewall não seria a única forma de garantir a estanqueidade dos dados até conseguir desenhar uma política oficial? O bloqueio não resolve o sangramento na ponta. Pode dar a sensação, a falsa ilusão de que o sangramento parou no dia 1, mas as consequências estruturais são corrosivas. O primeiro impacto na competitividade da empresa. Fica para trás. Fica muito para trás. Bloquear a tecnologia de maior ganho de produtividade da década é matar a inovação interna. Uma operação que proíbe a IA, enquanto o concorrente está automatizando a análise e cortando o tempo de entrega pela metade, está fadada à obsolescência. Certeza.
E o segundo impacto, que é o verdadeiro pesadelo cibernético, é que o bloqueio não elimina a necessidade do profissional de bater a meta dele. Ele simplesmente empurra essa Shadow AI para a clandestinidade. Acontece o famoso bypass da TI. O cenário clássico do celular pessoal, a gente vê muito isso. O usuário percebe que o proxy bloqueou a URL no notebook corporativo. O que ele faz? Saca o smartphone do bolso, desliga o Wi-Fi da empresa para fugir da regra de rede, liga o 5G direto da operadora. Abre o app nativo do ChatGPT. Tira uma foto do documento super confidencial na tela do computador corporativo e pede o resumo na palma da mão. Exatamente esse o vetor de risco. E quando esse bypass acontece, aquela infraestrutura bilionária de defesa da empresa vira peso de papel. O tráfego criptografado da foto indo pelo 5G não passa pelo SWG corporativo, o Secure Web Gateway. O DLP fica cego. As políticas de prevenção de perda de dados não enxergam nada. A extração ocorreu por um canal físico fora do perímetro. Como um dos estudos sintetiza brilhantemente, a Shadow AI não é um problema de compliance de tecnologia, é um problema crônico de comportamento e de fluxo de trabalho. Proibição unilateral em firewall não muda como as pessoas trabalham, só força a equipe a criar um caminho obscuro e muito mais perigoso para contornar a regra. Perfeito. O que nos traz para o grande X da questão. Se proibir não funciona e liberar geral é suicídio corporativo, qual é o caminho certo? Como as lideranças de TI e os comitês mudam esse jogo, migrando da postura reativa para o que as fontes chamam de orquestração da IA? O roadmap de orquestração exige que a empresa ataque o problema em 3 frentes simultaneamente: cultura e treinamento, políticas claras e controles técnicos modernos. Não dá para pular nenhuma etapa. O primeiro passo inegociável é o Security Awareness, voltado para a anatomia da IA generativa. Não é mais só não clique no link de phishing. Acabou isso? Tem que explicar o que acontece no back-end do LLM. É fundamental treinar a operação sobre as alucinações da IA. Deixar claro que a máquina soa extremamente confiante, mesmo inventando dados do zero. E o mais crítico, ensinar técnicas práticas de anonimização e sanitização de dados. Higienizar o prompt antes de enviar. Exato. Se a área jurídica vai revisar um contrato usando uma IA homologada, o advogado precisa ter o reflexo de trocar os nomes por empresa A e empresa B. Mascarar os valores da transação antes de apertar o Enter. Isso estabelece a fundação cultural para o segundo pilar, que é a política de uso aceitável, a AUP. Nossas análises trazem frameworks bem pragmáticos para redigir isso. Uma das regras mais elegantes que a gente encontrou é o teste público. Essa regra é excelente. É um modelo mental super simples para disseminar a empresa. Se a informação que está na sua tela não pode ser publicada abertamente no LinkedIn amanhã de manhã, ela jamais, em hipótese alguma, deve ser colada numa IA que não seja oficial e auditada pela corporação. É uma linha de corte que qualquer um entende. Não exige formação técnica. E a política tem que classificar os dados, né? Estabelecer o que é zona vermelha absoluta, código-fonte, dados de saúde, informações pessoais, resultados financeiros antes da divulgação. E mostrar o caminho verde também. Liberar rascunho de e-mail trivial, tradução de texto público. A política precisa ser facilitadora, não um muro. Essa clareza normativa é ótima. Mas na liderança de segurança a gente sabe que só a boa vontade e um PDF assinado não seguram o risco na ponta. É verdade. PDF não bloqueia vazamento. Não bloqueia. Aqui entra o terceiro pilar. A tecnologia bloqueando o erro humano em tempo real. A adoção de plataformas de GSPM, o gerenciamento da postura de segurança de dados. O mercado evoluiu, não dependemos mais de bloqueio burro de URL. Como o GSPM atua na prática nesse cenário? Com o DSPM instalado nos endpoints e navegadores, a segurança inspeciona o prompt no momento da digitação. Se o cara tenta dar um copy-paste numa planilha com 100 CPFs para dentro do cloud público, a ferramenta interrompe a transferência na hora. Não deixa o dado sair. Corta na raiz e exibe um pop-up educativo na tela, explica qual regra foi violada e já sugere a ferramenta homologada pela empresa. A segurança passa a atuar como educadora contextual, não é mais só a polícia da rede. E para a segurança não virar o gargalo da operação, os relatórios batem forte na criação de um Centro de Excelência em IA, o COI. Juntar a TI,
jurídico, segurança e negócios num comitê ágil. O objetivo do COI é homologar e entregar a ferramenta certa na velocidade que a operação exige. Se demorar 6 meses para liberar, a área de negócios dá um jeito nas sombras. Exato. Se a controladoria precisa de IA para previsão financeira, a TI tem que liberar rápido o Microsoft Copilot for Enterprise, o Claude corporativo ou plataformas de nicho hiperseguras como a MindBridge ou a Data Rails. A regra de ouro é: a via oficial tem que oferecer uma experiência tão fluida e poderosa quanto a via clandestina. Se tiver fricção demais no caminho seguro, o usuário volta para o escuro. O papel da liderança de tecnologia precisa dessa mutação. O CISO não pode mais ser o líder do departamento do não. O mandato é: como nós vamos aprovar e rodar isso com arquitetura segura? Se o fornecedor garante zero retenção e integra nativo com os logs do CIEM da companhia, envelopa isso e entrega para o negócio gerar lucro. Isso é orquestrar. Excelente. Fazendo aqui um sobrevoo executivo de tudo que a gente desempacotou. A IA generativa é o motor de transformação mais brutal da nossa geração. Mas fechar os olhos e deixar operar como Shadow AI é transformar um ativo gigante num passivo crítico de segurança. Não se estanca o risco tirando cabo de rede. A proteção real exige visibilidade, DSPM na ponta e garantia de que todo colaborador use versões Enterprise com privacidade contratual. Perfeito. E antes de fecharmos, eu quero deixar uma última pulga atrás da orelha dos líderes que nos acompanham. A gente gastou muito tempo falando do comportamento ativo do funcionário que abre um chatbot. Mas a documentação alerta para uma ameaça paralela: a IA embutida, a Embedded AI. Ah, isso é um perigo silencioso. Muito. Como a governança está tratando as dezenas de plataformas SaaS que a empresa contratou e homologou anos atrás e que agora estão ativando recursos de IA de forma automática e silenciosa. Ferramentas do dia a dia. Pensa no Zoom, que agora grava e resume chamadas. O Canva gerando imagem. Os CRMs, plataformas de e-mail. O vetor de vazamento não é mais só o prompt digitado. O risco está camuflado numa atualização de termos de serviço daquele fornecedor SaaS que você confia. A política de privacidade mudou e ninguém viu. Exato. Será que o áudio sensível da última reunião de conselho que a IA do software de videoconferência resumiu perfeitamente não está indo parar em nuvens de terceiros para treinar modelos abertos agora mesmo por uma brecha legal do fornecedor? Essa camada de complexidade na cadeia de suprimentos exige que a governança inicie uma auditoria imediata nos contratos SaaS vigentes. Ditem fornecedores na lupa, eduquem as equipes e iluminem todos os cantos da Shadow AI, antes que a invisibilidade custe o futuro do negócio. Estamos aqui para mais um capítulo de engenharia cognitiva, raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, Mas você deve continuar no controle da engrenagem.